Bom dia, direto da África do Sul. Cheguei em Cape Town, peguei um voo direto de São Paulo para a cidade do Cabo, conhecida como Cape Town, com a South African Airways. A experiência foi maravilhosa. Eu peguei o pôr do sol em São Paulo e acordei com o nascer do sol na África do Sul. Surreal. Mas antes, queria falar para vocês sobre como que vai ser essa série agora por aqui, de vídeos no YouTube sobre a África do Sul. Estou viajando sozinha. E eu quero mostrar para vocês como que é a realidade de viajar por aqui, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para me sentir mais segura, mas também para te inspirar e trazer preços, dicas, tudo que eu puder trazer de forma real, documentando sem tanto roteiro, para que você possa embarcar comigo nessa. Então agora são 8 da manhã mais ou menos, já passei por imigração e tudo, e aí eu queria falar com vocês sobre os requisitos para chegar na África do Sul. Você precisa do seu passaporte brasileiro para vir para cá. E, além disso, você vai precisar do seu comprovante internacional de vacina contra a febre amarela, que é obrigatório para você vir aqui para a África do Sul. E embarcando, também vão te pedir uma passagem ou de volta para o Brasil ou de saída para outro país. Eu vivo viajando, né? O mundo é minha casa. Então, eu já tinha uma passagem de saída para outro país, que é o Vietnã, que eu vou para onde eu vou depois disso, para guiar o meu grupo de viagem para mulheres pelo Vietnã. Fora isso, cheguei aqui na imigração, foi super tranquilo, não me perguntaram nada em específico. Já cheguei conectada com a internet da Olafly, que é um chip virtual. Eu vou deixar aqui um cupom, um código de desconto para vocês na tela e na descrição do vídeo, que é internet ilimitada, mas eu acredito que também deva ter chip de internet físico aqui no aeroporto também. Olha, gente, tem sim aqui da Vodacom alguns planos, mas eles acabam sendo menos dados e mais caros até do que alguns da Olafly. O positivo de ter um chip virtual antes mesmo de você chegar no país é que você, como mulher viajando sozinha, já chega conectada, não tem que gastar tempo da sua viagem comprando chip de internet. Então, quando eu tenho a opção, eu prefiro optar pelo eSIM. Se eu vou passar poucos dias, tipo 2 semanas num lugar, compensa muito mais, porque eu quero aproveitar meu tempo na cidade e não resolver na burocracia, né? E o bom é que a moeda, gente, aqui é o rand sul-africano e ela é relativamente desvalorizada ao real. Então, isso significa que preços são bem melhores do que Europa, Argentina no momento para brasileiros. Então o Uber tá dando 185 rands para minha hospedagem, isso dá mais ou menos R$60. E eu vou pagar usando meus cartões internacionais. Tem Wise, tem Nomad, tem Revolut, tem muitas opções. Enquanto uma delas não escolher me patrocinar, vou deixar essas opções aí para vocês. E tem links com desconto para tudo na minha bio. Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, que vai moldar também a experiência aqui na África do Sul, é que é um dos países mais desiguais do mundo. E muito disso se deve ao apartheid, que terminou há 30 e poucos anos, faz muito pouco tempo. Aqui chegando no aeroporto já tem um portal de homenagem ao Nelson Mandela, que foi um dos principais líderes pro fim do apartheid. E aqui a saída, que diz: bem-vinda à cidade-mãe. Tonton pas ou quoi? Écoute ça, papa. When I see you, I just go louco. É verão ainda na África do Sul, gente. Eu tô gravando esse vídeo final de fevereiro. Já cheguei no meu hostel, já tomei um banho. São 9 e pouca da manhã, mas o check-in é só 2 da tarde. Então já garanti o meu banho. Deixei minhas coisas num armário lá, com um cadeado nas minhas coisas e tudo, que é um armário lá na recepção. Essa é a rua que eu tô me hospedando, Kloof Street, que é uma das ruas comerciais principais aqui da cidade. Viajando sozinha, a segurança aqui na África do Sul é muito importante e uma das principais coisas que a gente precisa garantir é a localização da nossa hospedagem, para que seja um lugar que tenha outras pessoas, ou viajando sozinhas, como um hostel, por exemplo, ou que tenha bastante atividade, né? Porque é um lugar muito isolado, pode não ser uma ideia legal. Então esse bairro aqui de Gardens, especialmente a Kloof Street e ali pertinho, e a parte de Greenpoint, Sea Point é muito recomendada em questão de segurança, mas aqui é muito parecido com o Brasil, de que não é todo lugar que você pode ficar andando na rua sozinha, principalmente à noite não andar sozinha, e também não andar com o celular na rua, não dá mole. Aqui Rio de Janeiro tá parecido em relação à segurança. Então vamos lá, ver como que a gente se sente, sair para tomar um café da manhã, explorar um pouquinho de Cape Town num ritmo bem devagar, porque aqui são 5 horas à frente pro Brasil. Então agora são 4, 5 da manhã no Brasil e aqui tá 9, 10 da manhã. Então deveria estar dormindo, mas estamos aqui acordando. Então bora lá explorar.
Estamos aproveitando o primeiro dia em Cape Town, que é um domingo, em um mercado que chama Neighbor Goods, que é do lado de outro mercado que chama The Old Biscuit Mill. E eu me aventurei vindo de ônibus pra cá, quando todo mundo fica, é muito perigoso, tem que ir de Uber pra todo lugar. O ônibus funciona perfeitamente bem, mas ele não é tão frequente, né? Olha só a vista desse mercado. Ali, a famosa Table Mountain, que circunda toda a cidade. Circunda? Nem sei mais quais palavras são certas. Meu cérebro tá em modo economia de energia. Eu já vi que esse vídeo em Cape Town, talvez na África do Sul inteira, seja mais difícil de gravar, porque na rua é desafiador de gravar pela segurança mesmo, gente. Então aqui, quando você entra num lugar no mercado, é mais tranquilo, mas quando você tá na rua, você não vê ninguém andando, caminhando praticamente, então é porque não é seguro ficar caminhando por aqui. Então ou você vai pegar Uber ou você vai pegar ônibus para ir pros lugares. E você não vê a galera andando mais de 5 minutos a pé pela cidade, porque tem muita gente em situação de rua que pode, enfim, mexer com você. Tem um cara que deu uma mexida comigo, assim, bem rápido, tipo, eu e você seríamos um ótimo casal, sendo que é um cara velho, claramente alterado, enfim. Então vai ser interessante essa experiência, mas ao mesmo tempo que isso existe, isso aqui também existe. Essa vibe de domingo, todo mundo curtindo, DJ, música ao vivo, comidinhas, um suquinho fresco. Então é muito parecido com o que a gente vive no Brasil, né? Aquela sensação de insegurança e ao mesmo tempo tem esses lugares que são mais seguros e muito gostosos, muito vivos culturalmente. Então, espero que meu carisma vá crescendo ao longo desse vídeo, porque eu estou cansada esperando o horário do check-in e dando uma voltinha e trazendo essas dicas de segurança para vocês. E eu esqueci de explicar como é que funciona. Eu fui numa lojinha de conveniência da Spar, que é uma rede por aqui, comprei esse cartão com dinheiro em espécie, então eu tive que sacar no caixa eletrônico e cobrou uma taxa de uns 20 e poucos reais para sacar dinheiro. Então eu já saquei um pouquinho, sendo que a maior parte das coisas aqui você consegue pagar com cartão, mas esse cartão de transporte você tem que carregar com dinheiro. E esse é o cartão MyCiti. E aí ele carrega pontos. Então eu carreguei 100 rands, paguei 40 rands pelo cartão. E aí vamos ver quanto tempo vai durar esses meus pontos e a gente faz as contas. Uber é muito conveniente e vale a pena pelo preço, não é caro. Mas se você tá sozinha e quer também experimentar uma nova forma de transporte, vale bastante a pena, mas eu não pretendo pegar todo dia, principalmente à noite, porque aí sim não é tão seguro. Mas enfim, temos aí duas formas de transporte, o MyCiti Bus e o Uber. Eu não sei se vocês estão preparados para essa vista aqui. Com certeza você já viu isso aqui no plano de fundo do Windows. Esse lugar chama Maiden's Cove e tem essa vista para Table Mountain. Aqui é a região de Camps Bay, mais ou menos, que é um dos bairros mais ricos de Cape Town. E eu peguei um Uber lá do The Neighbor Goods Market para vir para cá, de uns 20 minutos. Enquanto isso eu ia perguntando pro Uber dicas de segurança também. Porque mesmo esse sendo um dos lugares mais bonitos do planeta, eu confesso pra vocês que até agora eu não senti que eu consegui sentar aqui e apreciar essa vista, porque o meu cérebro não desliga pela minha segurança. Porque o problema não é nem só ser mulher, é estar sozinha. Então quando você está sozinha aqui em Cape Town, todo mundo fala que você acaba ficando mais fácil de ser um alvo de roubo. Então só de não poder caminhar muito, que nem eu gosto, eu já sabia disso, mas enfim, na prática a gente sente, né, é legal estar conhecendo diferentes lugares, mas sendo uma mulher viajando sozinha, a gente tá sempre no alerta e aí isso tira um pouquinho do aproveitamento da experiência. Então eu tô trazendo isso só pra ser real com vocês, né, que eu não quero deixar de ver o mundo, mas que isso acaba consumindo mentalmente de uma forma que não consome para um homem, por exemplo, ou para quem tá viajando em grupo, é uma realidade, é um fato. E eu acostumei a viajar por países da Ásia que são muito seguros, a maioria você sozinha. Então estar aqui diante dessa paisagem maravilhosa e ficar o tempo todo olhando para trás e não poder sentir que eu queria tirar um cochilo, ouvindo o som das ondas, e eu não posso, não deveria. Vamos aproveitar um pouquinho mais algumas horas antes de fazer o nosso check-in e quem sabe conhecer mais viajante solo ao longo dessa semana para andar mais em grupo e relaxar um pouquinho e aproveitar mais da África do Sul. Bom dia do dia 2 aqui em Cape Town e depois daquele desabafo, na verdade, muita coisa mudou e eu fiquei tão absorvida pelo momento que eu esqueci de contar pra vocês. Realmente, você estar acompanhada aqui na África do Sul, em Cape Town, faz toda a diferença na experiência em questão da paz mental que eu falei pra vocês.
Porque logo depois daquele período ali na tarde, até o início da tarde sozinha, eu fui encontrar uma galera do hostel que eu tava ficando e também de outros hostels, usando o aplicativo do Hostel World. E isso aqui não é uma publi pro YouTube, mas saiu uma publi com eles no Instagram. Que é muito legal esse aplicativo, gente, porque quando você reserva o aplicativo pra se hospedar num hostel, né? E aí pode ser quarto feminino, pode ser quarto misto. Você não só abre um chat com pessoas que estão no seu hostel, mas com todas as pessoas que estão ficando em hostels na mesma cidade que você nesse período. Então isso é muito, muito massa, porque você pode combinar de sair pra ver o pôr do sol, pra sair pra jantar, pra sair de vida noturna, fazer uma trilha, qualquer coisa, alugar um carro. Então foi isso que aconteceu. Eu fui encontrar uma colombiana pra ver o pôr do sol ontem num lugar que chama Sea Point, que é um bairro aqui de Cape Town, mais nobre ali, na beira da praia, que vê o pôr do sol, muito bonito. E a gente foi jantar, eu, ela, um cara da Suécia e um cara de Portugal. E aí a gente comeu comida grega, num lugar delicioso, e ficou conversando sobre a vida, sobre as viagens, pessoas que nunca tínhamos conhecido na vida. E aí, por a gente estar acompanhada também, né, em grupo, e de 2 homens, a gente saiu andando só um pouquinho até o lugar seguinte, que chamava Mojo Market, que tava tendo aula de salsa e noite de salsa, então uma noite latina. Nossa, gente, mudou completamente a experiência. Aí eu peguei um Uber com ela pra gente voltar e mudei pra um Airbnb. Então, isso é o bom de você viajar sozinha e ficar em hostel, pelo menos no início da sua viagem. Eu sei que às vezes a gente gosta ou precisa da nossa privacidade. Eu mesma preciso hoje em dia por causa do trabalho, para ter meu espaço, para ter uma mesinha e tal. Mas quando eu chego num lugar novo, que estar acompanhada faz muita diferença, não só, né, de você curtir, mas ter segurança, eu recomendo demais. Então podem baixar esse aplicativo. E agora eu estou num Airbnb pela próxima semana em Cape Town, porque como eu disse pra vocês, precisava de mais rotina. E deixa eu mostrar que gracinha. Então, eu peguei um quarto na casa de um senhor aqui, e aí tem quarto, frigobar, móveis, armários para guardar as coisas. E olha só a minha mesinha de trabalho com vista da Table Mountain. Hoje amanheceu mais nublado. O clima em Cape Town, inclusive, me falaram que é super variado, né? A gente tá no verão ainda, então de novembro, dezembro a maio é onde tem o melhor clima. Aqui em Cape Town é quando os preços sobem também. Mas uma hora tá sol, uma hora tá nublado. Então vamos ver como que vai ser essa semana. E aí hoje, que é meu primeiro dia, depois de uma noite de sono bem dormida, ajustando ao fuso, eu tô indo fazer um free walking tour, que é outra forma de aprender sobre a cidade, fazer amizade sem gastar muito, porque é um guia gratuito a pé, digamos assim. Você vai a pé com uma pessoa que é normalmente formada como guia de turismo, ou pelo menos ela é entusiasta, ela está treinando, e ela te conta a história da cidade. Tem diferentes tipos de circuito. E aí no final, é um passeio em grupo, e no final você paga uma gorjeta que você acha que você, primeiro, pode contribuir e que foi justo pro passeio, né? Então isso eu faço, ó, há muito tempo, porque muitas vezes eu não tenho ou a vontade ou a condição de arcar com um guia só pra mim, ou eu não sei também como que vai ser a experiência. Então não traz esse compromisso inicial e, obviamente, sempre recompensamos da maneira justa quando a gente termina o passeio. Então vamos lá explorar Cape Town e aprender mais sobre a história da cidade para poder contar para vocês, porque eu não fiz muitas pesquisas, como eu falei para vocês, aqui é sem roteiro, eu gosto de ir, então simbora. How much are they? Like this one is 200 rand. Yeah. 200 rand. And then we got the small animals. These are nice. They're souvenirs. Yeah. And actually, you can even use it as for the key. Very cute. Nice. What language do you speak besides English? Besides English, we speak a lot of languages. We speak. I speak like Portuguese. You speak Portuguese? Yes. I'm from Brazil. Oh wow! Yeah. Bem-vindo. Obrigada. From Mozambique. Ah, você é de Moçambique? Yeah. A bit of South African language, Xhosa. Xhosa. Yeah. Ah, you know how to say it. No, I heard yesterday. Xhosa. What are you? Quanto tempo você mora na África do Aqui, Sul? já tenho mais de 10 anos. Oh, você me ensinaria como fala obrigada em Em coisa. como? Em Kosiga Kulu. Culo? Yeah. Em Kosiga Kulu. Ah, em Muito obrigada. Muito Gakulo. em Muito. Cócega Culo. Gakulo, Em Kosiga Kulu.
Em Córcega, obrigada. Em Córcega, culo, muito obrigada. Sim. Ah, Yeah. em Córcega, culo. I didn't know how to Obrigada. say nicely. Yeah. Obrigada. Eu fiquei muito feliz que eu fiz esse walking tour, porque aí eu consegui aprender mais algumas coisas sobre a história da colonização, de como Cape Town surgiu como é. E perguntei para o meu guia um assunto que está sendo também muito peculiar para mim: comida. Eu tô aqui almoçando uma salada que é praticamente uma salada grega. E aí eu perguntei para ele assim, qual que é a comida típica da África do Sul? Porque eu tô tendo dificuldade de achar. Eu tô vendo muita comida internacional. E aí ele falou, por causa desse passado da colonização, e até hoje, por ser uma cidade com localização estratégica, que atrai muita gente escapando no inverno europeu, acaba que foi se perdendo a identidade, que já é tão diversa por si só, dos indígenas da África, da região da África do Sul, que nem era um país, né? E aí, por isso, é muito desafiador você perguntar qual que é uma comida típica da África do Sul, porque foi se perdendo. E tô percebendo isso, assim. A comida é deliciosa, os lugares são muito legais. Então eu vim aqui nesse restaurante café já algumas vezes, que dá pra trabalhar e dá pra comer. O nome desse restaurante café é The Power and the Glory. E aí, os preços são também aqui na África do Sul, até agora bem bons pela qualidade. Isso aqui, eu já comi metade dessa salada, mas foi uns 80 a 100 randes mais ou menos, que dá entre 20 a 30 reais. Mas que é curioso isso comparando com a culinária do Brasil, por exemplo, que a gente tem os pratos típicos, a gente tem a nossa identidade, você vê que aqui é uma mescla muito grande, porque foi se perdendo, né, com a colonização. Então isso é um fato muito interessante aqui. E primeiras impressões, né, tudo isso são impressões que eu tô vivendo até agora. Culinária diversa, mas ótima, bons preços. O que tem aqui é um bom vinho, que eu quero ir em alguma vinícola, ver se eu mostro pra vocês. Então, bora continuar explorando essa peculiaridade que é Cape Town. A diversidade, a desigualdade social, mas também a natureza abundante. Vou almoçar, vou trabalhar um pouquinho, depois eu quero fazer uma trilha, uma das trilhas mais famosas daqui, que é ver o pôr do sol em Lions Head. Gente, pra terminar o segundo dia em Cape Town, vim fazer uma trilha pro pôr do sol com um grupo, e coincidentemente só de meninas. Reservei pela Get Your Guide. Essa trilha tem algumas dificuldades, eu não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês, vamos ver se eu vou conseguir terminar essa trilha. Eu vim fazer guiada principalmente por não conhecer e por precisar da segurança, né? Porque tem risco de assaltos se você está sozinha e outras coisas, né? Então simbora, começou às 5 da tarde, pôr do sol umas 7, e vamos subir até ali. Eu não sou a pessoa mais ativa do mundo, mas eu gosto de fazer coisas difíceis pra me lembrar do quão capaz eu sou. Já subi vulcão na Guatemala, 2 vulcões. Subi, eu vou sofrer, vou suar, mas eu vou chegar e tá com um vento maravilhoso. Tô com guia, tô com tempo, então tá tudo certo, simbora. Essa trilha não é pra quem tem medo de altura, gente. Uma hora e pouco depois, chegamos aqui, depois de umas escaladinhas, enfrentando a altura. E aí essa é a nossa vista. Não pode voar drone aqui, eu também não tenho drone. Mas vou pedir pra produção botar uma imagem aqui de cima pra vocês. É muito bom você se trazer pra esses lugares. Eu cheguei sozinha na África do Sul, mas a gente nunca tá sozinho. A gente acaba encontrando gente pelo caminho. Então, tô aqui com 2 meninas da Inglaterra, uma menina da Turquia e um guia da África do Sul, conversando sobre o país, aprendendo e vendo essa vista maravilhosa pro pôr do sol, plena segunda-feira. Então é muito bom realizar sonhos, gente. Eu tô falando isso com pouco carisma, porque olha a minha situação. Mas é isso, trilha de Lions Head no pôr do sol. Tem uma no nascer do sol também, que você faz parte da trilha no escuro. Eu não consigo imaginar como isso seria. Mas fica aí a minha recomendação, vou deixar o link dessa experiência aqui pra vocês. Vocês viram que a minha energia do primeiro dia já está mudando, então é seguro viajar sozinha pra Cape Town? Depende, né? 100% sozinha, não, mas se você vem sozinha e faz atividades em grupo, fica muito incrível a experiência. Então esse foi o vídeo das minhas primeiras impressões, e nos próximos capítulos dessa temporada eu vou mostrar outras coisas da África do Sul aqui pra vocês, de Cape Town, safari e muito mais.
Gente, estamos aqui na primeira parada do dia, Muizenberg Beach. Estou aqui com o nosso guia Patrício. Olá! Ele estava contando pra gente da história daqui da praia, que foi conhecida como Baía Falsa, né? Essa baía recebeu o nome de Baía Falsa porque o Bartolomeu Dias foi quem nomeou essa zona de Baía Falsa. Isso foi em 1488. Bem, eles quando saíam da Holanda e da Índia com as mercadorias, então eles passaram por aqui. Eles confundiram uma dessas montanhas aí com o Table Bay, que é chamado a Baía da Mesa. Baía da Mesa. Eles ao entrarem dessa baía, eles viram que a baía era tão grande e eles não conseguiam chegar no destino. Então, como eles acharam aquilo engano, então eles passaram a chamar essa baía como o False Bay, que é a Baía Falsa. O outro lado lá, bem à nossa esquerda, é o Cabo das Agulhas. É lá onde se encontram os dois oceanos. E por este lado é o Cabo da Boa Esperança. False Bay é conhecido como a praia dos surfistas, né? Como podem ver, os surfistas aí a surfarem. É um centro, é o local em que muitos surfistas chegam para fazer assim os seus treinamentos, assim quando estão para preparar assim, as competições. As casinhas hoje elas são usadas para os surfistas, eles guardam assim as suas pranchas. Bem, a próxima parada é o Boulders Beach. Boulders Beach pra ver? A praia dos pinguins. Estão prontos? Bora! Bora! Segunda parada do tour pela Península do Cabo é a Boulders Beach. E aí tem a opção de ir pra praia, pra passarela pública, ou pagar 250 randes, que dá mais ou menos uns R$70, pra visitar uma reserva de pinguins. Aí vamos ver se eles realmente estão aqui ou não. Só sei que a vista é linda. Olha isso aqui. Gente, minha primeira vez vendo pinguins. Eles estão nadando ali, ó. Essa é a realidade de ser um turista e vir num lugar turístico em alta temporada, gente. Vamos lá tentar chegar perto desses pinguins. Gente, o ingresso para a reserva de pinguins não está incluso nesse passeio, né? Os 250 rands, mas pelo que eu entendi, vale a pena porque você tem garantia de que você vai ver pinguins. Tem uma trilha pública que você pode tentar fazer, que eu não sei o nível de... Acho que é tranquila, mas parece que, enfim, ou você faz um ou você faz outro no tempo que você tem. Aí você precisa decidir qual que você encara. R$60, você vê vários pinguins fofinhos e a água bonita. Mas é isso, você passa tipo 20 minutos e acabou. Não é o meu tipo de rolê, mas tá visto. A gente tá aqui no Cabo da Boa Esperança, que foi onde o curioso... Como é que era? Bartolomeu Dias, eu fico esquecendo o nome desse cara. Veio aqui dar a volta nesse cabo que antes era chamado Cabo das Tormentas, porque todos os barcos que tentavam dar a volta para chegar para Ásia, para Índia, tombavam praticamente. E aí ele chegou e aí renomeou o cabo para Cabo da Boa Esperança, que é essa pontinha aqui que a gente está agora, que foi a responsável por acabar criando realmente esse caminho mesmo, esse fluxo bem mais intenso entre a Europa e a Ásia. E tanta coisa que aconteceu, né, na colonização, que se vê não só aqui na África do Sul, mas em toda a África e outros países da América Latina, da Ásia, todos os efeitos negativos também da colonização. Visitar esses pontos é sempre um misto de sensações, porque a gente é fruto de tudo isso e ao mesmo tempo tem consequências muito graves até hoje no país, de desigualdade social, exploração de recursos, enfim, não preciso me alongar nisso porque vocês já sabem. Mas muito bonito aqui, muito bonito. E agora a gente vai terminando o nosso tour com a Cape Town para brasileiros e começa o retorno para Cape Town por outra parte da península, passando por Chapman's Peak, que foi votada como uma das estradas mais bonitas do mundo.
essa estrada que a gente acabou de percorrer. A gente tá no meio dela, na verdade. Chapman's Peak. Lindíssima, mesmo num dia nublado. Gente, já tô com o sonho de voltar pra África do Sul e alugar um carro e dirigir por tudo isso aqui. Mas eles dirigem do lado contrário, né? Então tem que praticar. Mas cada dia mais esse país ganhou no meu coração. Sigam a Cape Town para brasileiros para fazer esse passeio com eles. Eu espero que com esse vídeo você tenha percebido que viajar sozinha ou ir para um lugar novo não significa ausência do medo. Pelo contrário, muitas vezes a gente chega cheia de armaduras e preocupada com o que pode acontecer e aos poucos tomando decisões inteligentes que nos conectem com novas pessoas, entendendo como funciona aquele novo lugar, a gente pode sim aproveitar e muito países, cidades que disseram que a gente não deveria nem pisar os pés. E quem diz isso normalmente nunca esteve lá. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar um pouquinho mais da minha experiência viajando sozinha pela África do Sul, então já se inscreve no canal e comenta o que você achou desse vídeo.